Feche teus olhos, curva tua cabeça, vamos orar. Eita, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, Pai, preparada para nós, Senhor. Obrigado pela sua palavra, que traz luz, entendimento, revelação, Senhor. Pai, que privilégio, Senhor, nós sermos seus filhos e podemos estarmos aqui, Pai, te adorando, sem nenhum tipo de condenação, Pai, sem nenhum tipo de vergonha, porque Jesus nos lavou, Senhor. Muito obrigado. Senhor Jesus, obrigado por aquele sacrifício, Pai. Jesus, graças ao Senhor, nós somos transportados de um destino de trevas para um destino de salvação e de amor. Aleluia, pelo seu sacrifício. Jesus, Espírito Santo, fique à vontade, o culto é seu. Faça segundo o seu querer. Nós queremos na sua presença em nós e nas suas manifestações sobre nós, Espírito Santo. Aleluia. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Fernanda, se puder ficar. Obrigado, mas aí tomar uma água, fica à vontade. Vocês estão bem? Glória a Deus, algumas pessoas estão. Que bom que você veio, queridos. Nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar essa noite. Amém? Quando nós decidimos sair de nossa casa e vir à igreja, adorar o Senhor, estar nesse ambiente de unidade, nesse ambiente de comunhão, nesse ambiente de adoração, nós devemos entregar a Deus o nosso culto, o nosso melhor, mas nós sabemos que Ele é poderoso para acrescentar e nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Muito mais do que aquilo que nós podemos pensar ou pedir. Amém? Aquilo que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos nesse culto, queridos. Tudo que nós precisamos, estando reunidos nesse ambiente, na presença do Senhor, onde Ele se manifesta, Ele há de acrescentar. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Onde tem unidade, onde tem comunhão, Deus ordena a bênção, diz a palavra do Senhor. E esse é um ambiente de milagres, é um ambiente de aumento, é um ambiente de crescimento, é um ambiente de provisão. E nós estamos dentro desse ambiente, queridos. Eu e você, nós somos a igreja do Senhor. Nós estamos inseridos nesse ambiente, onde qualquer manifestação de bondade e misericórdia pode se manifestar a qualquer momento. Sabe, coisas que você não está pensando, coisas que você nem sabe que precisa, mas Deus está preparando para você. Aleluia, aleluia. Abre comigo lá em Salmo 133, no verso 1. Salmo 133, verso 1. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, para a minha e para a sua vida. Nesse ambiente, meu irmão. E Deus tem colocado algo no meu coração nesses últimos dias. E creio que seja um momento oportuno para a gente tratar sobre isso. Nós estamos aproximando no final do ano. Já estamos no último mês do ano. E o ano que vai se iniciar, queridos, a nossa igreja, ela tem projetos. E esses projetos contam comigo e contam com você. Amém? Deus tem colocado projetos no coração do nosso pastor, no culto visão, ele vai passar algumas coisas. E aquilo que essa igreja precisa, aquilo que Deus precisa acrescentar a essa igreja, Ele vai acrescentar através da minha e da sua vida. Amém? Você crê nisso? Aleluia. E eu queria te fazer uma pergunta. Me fazer uma pergunta. Até coloquei aqui no texto. Se faça essa pergunta. Você está preparado para viver algo de Deus? Que quando as pessoas perguntarem para você o que aconteceu, você não vai saber explicar? Eu tenho crido nessas manifestações. O pastor pregou isso domingo. Falou algo sobre isso. E já estava no meu coração, e eu tenho crido nisso. E eu tenho experimentado isso. Tem chegado coisas na minha vida que eu só posso dizer, só podia ter sido Deus. E eu queria que você nutrisse essa expectativa.
de chegar coisas na sua vida, de Deus acrescentar coisas na sua vida, que as pessoas vão perguntar, como isso aconteceu? Como você conseguiu isso? Como você alcançou isso? E você não vai ter resposta. Você vai dizer, só poderia ter sido Deus. E Deus é craque nisso. Deus é craque. Só podia ter sido Deus. Aleluia. Como será? Como seria? Como foi? Foi Deus. Eu nutro essa expectativa, meu irmão. Se você, eu também nutriria. Porque está chegando dias em que eu falo pelo Espírito. Estão chegando dias que as bênçãos do Senhor vão se manifestar sobre a sua vida de maneira tal que você não conseguirá explicar. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Ai, Deus. Lembra, eu queria ler um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no verso 2. Eu creio que esse texto vai gerar fé no seu coração. Aquele texto que fala sobre a cura do coxo na porta do templo, chamada Formosa. A gente vai ler Atos 3 a partir do verso 2. Queria que você me acompanhasse. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Verso 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Esperando receber alguma coisa. Ele recebeu o que ele precisava. Ele não recebeu o que ele queria. Ele estava pedindo esmola. E quantas vezes nós estamos pedindo migalhas ao Senhor? Ele está preparando algo grandioso, algo que a gente precisa para cumprir o nosso propósito. Aleluia. Verso 6. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo. Eita glória. Saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro. Por isso que lhes acontecera. Se encheram de admiração e assombro. Aleluia. Você tem expectativa de ouvir isso das pessoas? De admiração e assombro pelo que você vai desfrutar em Deus? Aleluia. Creia, minha irmã e meu irmão. Creia, tão somente creia. Aleluia. E não pense pequeno, creia grande. Talvez nós estejamos orando e pedindo coisas que nós julgamos que precisamos. Deus está preparando. Nós julgamos e pensamos que precisamos, que queremos, na verdade, coisas que queremos, e Deus está providenciando coisas que precisamos. Enquanto você está pedindo o que quer, Deus está dizendo, ei filho, eu vou preparar o que você precisa. Confia. Aleluia. E eu creio, meu irmão, eu creio porque eu creio. Que eu vou experimentar, e você vai ver sobre a minha vida, eu vou testemunhar. Milagres que as pessoas, que eu não conseguirei explicar, mas eu vou testemunhar. Porque eu tenho essa expectativa.
E a palavra do Senhor diz em Efésios 3:20 que Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia. Você sabe qual é o poder que opera sobre a sua vida, meu irmão? Você sabe qual é o poder que opera sobre a sua vida? Aleluia. Então esse poder, meu irmão, ele é grande demais para a gente se contentar com coisa pequena. Aleluia. Glória a Deus. Interessante a gente observar que esse homem ele não tinha uma aliança com Deus. Ele não era nascido de novo. Mesmo assim, ele recebeu o que precisava sobre a vida dele. Em João 3:27 diz: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O que tem no céu, meu irmão? Provisão, amor, saúde, paz. Aleluia. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dada. O que vem do céu, meu irmão, é só bênção. Eu creio nessa palavra. Aleluia. O céu deu aquilo que ele precisava naquele dia. Eu fico pensando, se esse homem que não tinha aliança recebeu o que precisava, imagine nós, que estamos debaixo dessa aliança de paz, dessa aliança de provisão. Nós que fomos transportados do império de trevas para um reino de amor. Nós que somos filhos de Deus. Aleluia. Nós também podemos receber do céu, não aquilo que pedimos, mas aquilo que precisamos. E nós podemos receber hoje, nesse culto. E nós temos na Bíblia vários exemplos. Eu vou citar só para ganhar tempo. A viúva que foi visitada pelo profeta Eliseu, lá em 2 Reis, no capítulo 4, verso 1. Ela nem pediu, mas Deus proveu o que ela precisava. Proveu de maneira tal que ela precisou pegar vasilhas emprestadas, que as dela não era suficiente. Ela não pediu. Ela simplesmente deu, abençoou. E ela recebeu aquilo que ela precisava e recebeu em abundância. Ela transbordou. Precisou pegar as vasilhas das vizinhas. Você imagina a correria dela, bate na porta das vizinhas pedindo vasilha para encher de azeite. E o azeite não parava de jorrar, ela enchendo de azeite. O texto não fala, meu irmão, mas Deus abençoou ela de maneira abundante, que eu creio que através disso ela abençoou muitas pessoas. Eu creio que essas vizinhas que emprestaram as vasilhas também receberam um pouco de azeite. Aleluia. E creia que você vai transbordar tanto azeite, tanta provisão, que você vai abençoar outras pessoas que estão à sua volta. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou animado, que eu tenho crido nisso, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Não é um conto da carochinha. Eu tenho certeza que você também tem experimentado milagres improváveis do Senhor. E às vezes nós precisamos revisitar esses memoriais, sabe? Às vezes Deus acrescentou e fez coisas na nossa vida extraordinárias. A gente às vezes está passando por um problema até menor do que aquele que a gente passou outrora. Que Deus supriu, que Deus manifestou a sua bênção. E nós não temos expectativa que Ele fará de novo. Sabe que nós precisamos ter um memorial para revisitar. Não sei onde é que você anota as suas provisões, os seus milagres, as suas palavras que você tem recebido do Senhor. Mas nós precisamos revisitar isso com frequência. Porque o Deus que fez é o Deus que faz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O melhor de tudo Ele já nos deu, que foi a salvação.
o resto que é acessório Ele não nos daria? Glória a Deus. Aquele que nos deu tudo, Ele dá o pouco. Talvez o que para nós seja muito, para Deus é pouco. Talvez nós estejamos enxergando um gigante de 3 metros, quando nós devemos enxergar uma pequena pedra. Aleluia. Talvez nós estamos enxergando um grande exército, como Deus disse a Gideão, tu só precisa de 300. Porque o povo precisa ver que é pela minha força e não pela tua. Aleluia. Glória a Deus. Pedro na pesca maravilhosa, lá em Lucas 5, versículo 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-lhes as redes. Pedro não tinha expectativa. Não tinha expectativa. Mesmo assim, Deus supriu ele de maneira abundante. Imagine quando nós estamos com expectativas, meu irmão. Aleluia. O pastor pregou domingo sobre nós criarmos e nutrirmos essa expectativa no Senhor. E eu tenho feito isso. E essa palavra você recebeu domingo para te acompanhar a semana. E que eu estou falando aqui novamente sobre expectativa. Eu creio que é algo oportuno para essa igreja. Se Deus tem tratado isso, se Deus tem borbulhado isso no nosso coração, é porque nós precisamos criar mais expectativas nele. Nós precisamos esquecer um pouco da força do nosso braço. Nós precisamos esquecer daquilo que nós podemos fazer com a nossa força, da nossa habilidade natural, e precisamos entender que nós temos um Deus, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissim, aleluia, que ama nos abençoar, ama nos galardoar. Se não fosse assim, Ele não teria dado a Jesus, por mim e por você. Tamanho amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Com 5 pães e 2 peixes, Ele alimentou a multidão. Só com 5 pães e 2 peixes, Ele alimentou a multidão. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Esse é o Deus que eu e você cremos. Aleluia, é esse Deus. Eu não sei o que você está precisando, mas eu sei que o céu está pronto para derramar aquilo que você precisa. E nós precisamos receber pela fé. Pela fé. E nós precisamos às vezes ter alguns comportamentos que vai exigir de nós ousadia. Corresponder. Eu tenho procurado diligentemente corresponder. Eu tenho tentado avançar nisso. Eu não tenho vergonha de correr na igreja. Já tive. E eu fico tão feliz quando eu sou o primeiro. Nós tivemos um evento em Campina Grande, na conferência de pastores. Eu não contei quantas voltas eu dei, mas passaram de 15. E olha que a igreja de Campina Grande é grande, a sede é grande. E às vezes nós precisamos corresponder. Eu estou falando de uma corrida, mas nem necessariamente é uma corrida, sabe? Mas quando você com o seu corpo corresponde àquilo que está por dentro, alegra ao Senhor. E às vezes a gente está aqui num culto e o louvor está se esforçando para criar um ambiente de adoração,
para que a gente possa adorar o Senhor, entregar o nosso culto, o nosso melhor, criar aquele ambiente, e às vezes a gente está alheio, não correspondendo. Não estou dizendo que Deus só vai lhe alcançar se você estiver correndo, pulando, gritando, não é isso. Mas eu estou dizendo que se você tiver uma direção do Senhor para manifestar com o seu corpo, não se acanhe. Eu não me acanho não, vergonha nenhuma. E eu já tive. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha vergonha até de levantar os braços para adorar. Não sei se era peso de condenação, ou era simplesmente timidez. Mas eu sentava lá atrás, ali no cantinho, sempre sentava no cantinho. E tinha vergonha de adorar o Senhor. Vergonha de pular, correr, misericórdia. Passava o irmão correndo. Aí vinha Satanás no meu ouvido. Que é Satanás, eu para que isso? E a gente não sabe, muitas vezes, do que aquele irmão foi liberto naquele momento. O comando que Deus deu naquele momento. Por isso não julgue, meu irmão. Se jogue. Não julgue, mas se jogue. Aleluia. Aleluia. E eu não estou querendo animar você não, meu irmão. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Aleluia. Deus ainda opera milagres de provisão para o seu povo. Pedro, ele teve ousadia e experimentou o sobrenatural de Deus. A gente tem duas opções. Ou a gente tem ousadia para andar sobre as águas, ou vamos ficar dentro do barco, contemplando as pessoas andarem. Pedro teve ousadia para andar sobre as águas. E eu quero ter ousadia. Eu não quero ser aquele que contempla. Eu quero ser aquele que vive e experimenta. Aleluia. Glória a Deus. Eu não perco nada, meu irmão. Atos 3:8 diz, no final desse contexto: de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Todo o povo que viu o aleijado pedir esmola, agora viu saltando e viu louvando ao Senhor. Nós podemos aprender algo com esse homem. Quantas bênçãos nós temos recebido? Curas, livramentos, muitos deles visíveis ou não visíveis, provisão sobrenatural. E às vezes a gente chega para um culto como esse apenas para cumprir uma tabela. E ele comemorou porque recebeu algo de Deus. Ele comemorou porque recebeu algo de Deus. Aleluia. Você recebeu algo de Deus? Você recebeu a salvação de graça, pela graça. Aleluia. Ele comemorou e se alegrou porque recebeu algo de Deus. No mínimo, você recebeu a vida eterna. E esse que conquistou isso para nós, sem merecer, na cruz, sofrendo por mim e por você. Ele não merece a nossa melhor adoração e o nosso melhor louvor? Não merece a nossa alegria, que inclusive a sua alegria é a nossa força? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele comemorou porque recebeu algo de Deus. Mas quantos daqui sabem? Nós somos da palavra da fé, amém? Quantos daqui sabem que nós podemos comemorar antes de receber? Se comportar como se já tivéssemos recebido. Você já experimentou fazer isso? Se comportar como se já tivesse chegado? Viver como se já tivesse chegado? Para o mundo pode parecer loucura, mas para o Filho de Deus não. Aleluia.
Aleluia. Talvez só o que esteja faltando para a gente desfrutar daquilo que a gente precisa é só uma atitude de celebrar antes. Glória a Deus. Esse homem recebia, meu irmão. E Romanos 2:11 diz que porque para com Deus não há acepção de pessoas. Se aquele homem recebeu do céu o que precisava, o que falta para eu e você recebermos? Eu queria te estimular a celebrar antes de ver, se alegrar antes de ver, a viver como se já tivesse recebido, se comportar como se já tivesse recebido. Aleluia. Mas talvez você possa dizer, eu não estou precisando de nada. Mas Deus faz infinitamente mais daquilo que você está pedindo ou pensando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus é fiel à sua palavra. Assim como eu, talvez você pense, eu já pensou, como eu já pensei, que a gente não merece. Pensei muito, meu irmão, pela vida que vivi. Pensei muito que eu não merecia mais nada de Deus. Mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Aleluia. E a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo. Ele nos amou. E primeiro, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos amou. Aleluia. E sabe outra coisa, querido? O nome dele está em jogo. Quando você receber algo extraordinário que não souber explicar, os outros vão dizer, rapaz, é um filho de Deus. O nome dele está em jogo. Só poderia ter sido através dele e por ele. Aleluia. Então, quando você pensar que não merece, pense que Ele te amou. E pense que Ele quer ser glorificado através da sua vida. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, queridos. Por favor. Não gosto de pedir muito para a gente fazer declaração não, mas é importante. Queria que você repetisse comigo. Diga assim. Essa é uma noite em que eu vou receber do céu aquilo que eu estou precisando. Aleluia. Aleluia. E eu declaro, meu irmão, sobre a sua vida, que Deus abre portas extraordinárias ainda no ano de 2025. Aleluia. E eu digo não para te animar, eu digo pelo Espírito, porque eu creio nisso. E eu tenho convicção daquilo que eu estou dizendo. Portas extraordinárias abertas ainda em 2025. Aleluia. E que você vai ver se cumprindo na sua vida Efésios 3:20. Aleluia. Vai se cumprir sobre a sua vida. Muito mais. Favor em comum. Coisas extraordinárias acontecendo. Aleluia. Glória a Deus. Recebe isso pelo Espírito. Não perde isso. Creia nisso. Aleluia. Se Ele fizesse o que a gente está pedindo, né, já estava bom. O que a gente está pedindo, o que a gente precisa, né, acha que precisa. Se Ele fizesse aquilo que a gente pede, já estava bom. Mas a Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais. O que é que eu posso fazer? A Bíblia que está dizendo. Infinitamente mais. Aleluia. E sabe que a razão pelo qual muitos crentes, muitos de nós estamos vivendo abaixo
dos nossos privilégios como filhos, é porque nós não sabemos ou não consideramos que nós somos altamente favorecidos por Deus. E assim como Paulo orou, eu oro também que nós andemos de modo digno da vocação da qual nós somos chamados. E sabe que vocação é essa? A vocação de filho de Deus. Aleluia. Sabe que, eu já falei isso aqui outra vez, vou falar de novo. Sabe que quando que Deus não se agrada de nós, quando nós fazemos cara de coitadinho ou de autocomiseração, não é assim que Deus se agrada de nós. Deus se agrada quando nós temos uma atitude de fé, uma atitude correspondente de filho. Fazer cara de coitadinho ou de autocomiseração, esperando pena do Senhor, Ele não se agrada. Ele se alegra quando nós vivemos de modo digno. E nós não podemos deixar, meu irmão, que nenhuma das bênçãos conquistadas por Jesus seja roubada da nossa vida. Nenhuma das bênçãos que foram conquistadas por Jesus podem ser roubadas da nossa vida. E todas as vezes que nós ouvimos essa palavra, meu irmão, nós devemos nos alegrar como aquele homem se alegrou. Eu sei que muitas vezes nós estamos aqui numa quinta-feira à noite, cansada, todo mundo trabalhou. Eu rodei hoje mais de 500 quilômetros. E às vezes a gente está aqui cansado, o corpo. Mas você sabe quem dá vigor ao cansado, não sabe? E é aqui que está disponível. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O cansaço não pode roubar a nossa atitude de adoração, meu irmão. Não pode roubar a nossa atitude de adoração. Aleluia. A gente tem recebido tanto de Deus. Tanto de Deus. Uma coisa que me deixa frustrado pessoalmente é quando eu vejo as pessoas recebendo bênçãos do Senhor e não consideram, não agradecem, não reconhecem, não glorificam. Lembra dos 10 leprosos? Quantos voltaram para agradecer? E a atitude do que voltou para agradecer, ela foi elogiada pelo Senhor. Aleluia. Seja grato. Aleluia. Seja grato. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 diz: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Efésios 1,3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem o que, gente? Abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós devemos nos apropriar, queridos, de tudo aquilo que é nosso. Ele nos tem abençoado. Aleluia. Em João 10,10 diz, estou citando alguns textos que é para gerar fé no seu coração, amém? João 10,10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Foi para isso que ele veio, meu irmão. Vida em abundância. Glória a Deus. Se você nasceu de novo, foi para ter uma vida abundante, meu irmão. Não foi para ter uma vida de falta. Não foi.
Aleluia. Tem milagres de provisão, querido, disponível para nós. Aleluia. Como eu comecei dizendo, meu irmão, tudo que a igreja precisa será semeado por mim e será semeado por você. Eu tenho nutrido essa expectativa que será pelas minhas mãos. E quando a gente semeia, quando a gente plantamos, Deus vai nos colocando em níveis maiores. Experimente isso. Esteja pronto para experimentar o favor de Deus. Aleluia. Experimentar o favor de Deus extraordinário e incomum sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Deus tem que correr aqui. Aleluia. Filipenses 4,19 que diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluia. Paulo escreveu isso aos filipenses, se associaram ao seu ministério. E sabe que tem alguns textos na Bíblia, e tem um particularmente que eu gosto muito, sobre o extraordinário, que para mim esse texto fala sobre o extraordinário de Deus. Quando Ele usa inimigos para nos abençoar. Eu queria ler um texto com você. Está lá em Êxodo 12, 35. Vou ler na Ara. Após a 10ª praga, o povo de Deus ele foi favorecido pelos egípcios. O povo que escravizava, o povo que o perseguia. Êxodo 12, 35 diz o seguinte: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. O Senhor fez com que os egípcios abençoassem o povo de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus usou o povo que perseguia, o povo que escravizava, para abençoar o povo de Deus. Aleluia. Sabe que para chegar a bênção na sua vida pode vir, o pastor falou isso domingo, pode vir de lugares incomuns que você não espera. O inesperado de Deus pode acontecer. Sabe que tem pessoas que você não nutre muita expectativa sobre ela, às vezes não nutre muito amor. E sabe que essas pessoas, elas podem te abençoar por um comando de Deus. Aleluia. 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 Falando sobre esse texto em Salmo 105, 37, o salmista diz: então fez sair o seu povo com prata e ouro, entre as suas tribos não havia um só inválido. Aleluia. Glória a Deus. E acho interessante também me perguntar: por que Deus fez isso fez com que os egípcios dessem ouro e prata, se eles estavam indo para o deserto? Se não tinham o que comprar, se não tinham o que negociar. Porque Deus tinha um plano. E Deus tinha um propósito. Porque foi no deserto, você lembra disso, que Deus deu a Moisés o modelo do tabernáculo, que devia ser construído para que Deus habitasse no meio daquele povo. É como se Deus dissesse àquele povo: vocês serão abastecidos logo na saída, supridos, fartos, para que logo ali na frente eu tenha um projeto divino para vocês. Tem uma construção para ser realizada. E eu vou precisar de vocês. Vou precisar da sua prata. Vou precisar do seu ouro. Quando Deus falou ao povo sobre o projeto do tabernáculo, Deus falou com ele e disse a Moisés: diga para o povo que tragam as minhas ofertas. Mas o povo estava no deserto. Há muitos anos no deserto.
mas Deus supriu logo na saída. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem nos suprido e acrescentado coisas, queridos, que é para abençoar outras pessoas e abençoar a obra do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se nós nos envolvemos em projetos divinos, queridos, quando a gente se envolve no projeto de Deus, é porque a gente reconhece quem é a fonte. É porque a gente reconhece que aquilo que temos vem de Deus. Ele é que nos dá força, nos dá vigor, nos dá habilidade, conhecimento, estratégias. É Ele. Aleluia. Aleluia. É Deus, querido, que nos favorece, é Deus que nos dá força. Aleluia. É Deus que faz com que a gente encontre favor diante de situações. É Deus que faz com que cheguem recursos em nossas mãos de maneiras inesperadas. Sabe? E eu tenho criado essa expectativa. E eu quero declarar sobre a sua vida. Eu creio na boa mão de Deus derramada sobre a sua vida, trazendo provisão sobrenatural, extraordinária e incomum nesses últimos dias desse ano 2025. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque Deus faz, Deus fez e Ele vai fazer, meu irmão. Creia e se alegre com isso. Aleluia. Aleluia. Deus realiza, queridos. Deus realiza. E eu tenho certeza que assim como você já experimentou o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Deus é bom, queridos. Curva a tua cabeça, eu queria orar pela sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque nós cremos, Senhor, que tudo o que precisamos vem do alto, Pai. E que todo dom perfeito, Pai, toda boa dádiva provém de Ti, Senhor. Então eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Pai, provisão sobrenatural, extraordinária e incomum sobre a vida deles, Pai. Nesses últimos anos de 2025, Pai, desfrutando da bênção, do favor e da graça extraordinária sobre a vida deles, Pai. Eu não sei como nem de onde virá, Senhor, mas eles irão experimentar o extraordinário vindo de Ti, Pai. Para que nós possamos, Senhor, dizer que só podia ter sido Deus. Para que nós possamos dar sempre a honra, a glória, o louvor e a adoração a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu declaro sobre a vida deles, Pai, avanço, crescimento, provisão, saúde, paz, Pai. Ei, Senhor, nós cremos nisso, Pai. E por isso eu declaro, em nome de Jesus, Pai, como embaixador do Evangelho também, Pai, saúde divina sobre os seus corpos, Pai. Intervenções, Pai. Oh, Senhor, planta do pé, outro no fio de cabelo, Pai. O shalom de Deus sobre as suas vidas, Pai. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.